A Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, veio passando por algumas atualizações, como a gente sabe, né? Teve o Demerge, que reduziu em 98,9% o consumo de energia da Ethereum, aumentando a eficiência do token e também uma redução de oferta no token nos próximos anos, que certamente tornará esse ativo um ativo deflacionário. Essas atualizações, em tese, elas seriam boas para o criptoativo. Mas por que a Ethereum está caindo tanto? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo aqui de hoje. Então, se você quer ver esse vídeo até o final, mano, dá um like nesse conteúdo, tá ligado? E também, se não for inscrito no canal, já se inscreve, que a gente tá com uma meta bem ambiciosa aqui no canal de chegar aos 1000 inscritos até o final desse ano, tá ligado? Falta pouco, falta só uns 890 e pouco. Então, se inscreve aí pra fortalecer o canal. E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer uma análise do token da Ethereum, né? A gente tem que entender primeiro as questões fundamentalistas que estão rodeando aí o ativo e depois a gente vai passar para uma análise gráfica, uma análise técnica para entender quais são os próximos níveis de preço interessantes para o criptoativo. Então vamos começar pela análise fundamentalista do Ethereum. Como eu falei para vocês, a gente teve de fato a atualização do Demerge, que na minha visão, como eu já tinha anunciado aqui no canal, num vídeo de análise do mercado geral, que eu falei durante a atualização, inclusive que eu abri vendas na Ethereum, eu tinha falado que a atualização ela foi muito bem sucedida e que, por mais que muitas pessoas estivessem falando mal dessa atualização, a gente teve um sucesso, né? Os desenvolvedores da Ethereum conseguiram fazer que um projeto tivesse uma transação da mudança de validação de Proof of Work para Proof of Stake de uma forma muito suave e foi muito bem sucedida. Mas a questão é, por que o token ele se desvalorizou nesse momento? Tem dois motivos principais. O primeiro motivo, que é claro, é que a gente está no bear market. Eu até comentei isso com vocês, a gente está no bear market, né? E qual é a regra do bear market? A regra do bear market é desvalorização do mercado, né? Não só da Ethereum, como de toda a classe de criptoativos. E a gente está num bear market global, não só nas criptomoedas, mercados internacionais em queda e etc. Tá ligado? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o famoso sell the news, é o venda da notícia. A notícia da atualização da Ethereum, ela veio meses antes da atualização e essa atualização já vem sendo comentada há anos e anos e anos que ia ter a atualização da Ethereum. E agora, sei lá, uns 3 meses atrás, como começou a sair, ó, talvez em setembro a gente faça essa atualização, em setembro a gente faça essa atualização. Muitas pessoas começaram a comprar o token da Ethereum, algumas inclusive pegando empréstimos em Ethereum para fazer esse despejo durante o período de atualização. Então foram esses os principais motivos que fizeram a desvalorização acentuada do ativo da Ethereum. Mas nem tudo está acabado, tá ligado? Porque esse período de desvalorização e esse sell the news, né, vender na notícia, não influencia direto nos fundamentos do ativo. É só um acontecimento de fato por notícia, não por fundamento. Os fundamentos da Ethereum ainda continuam muito bons e agora continuam, se tornaram, na verdade, melhores por causa da atualização. Né? Como eu falei, a Ethereum está entrando nessa tendência de ESG e por mais que muitas pessoas do mercado cripto não compactuem com todas as premissas ESG, a gente tem grandes fundos internacionais, como a BlackRock, que gerencia mais de 10 trilhões de capital interessadas em ativos ESG. Então vamos pensar no modelo de capitalização onde a BlackRock só comece a investir em ativos ESG e que só indique as empresas que fazem parte do seu fundo a comprar ativos ESG, a Ethereum certamente estaria na lista. Infelizmente, o Bitcoin, porque o Bitcoin, por mais que eu particularmente entenda que é um ativo ESG, a maioria das pessoas e esses caras dos fundos não entendem assim. Mas a Ethereum, com a validação em Proof of Stake, certamente estaria na lista desses grandes fundos, né? Então são todas essas questões fundamentais que eu estou olhando para o preço da Ethereum e tipo assim, eu fico muito otimista no longo prazo, por mais que no curto prazo as pessoas estejam pessimistas com o preço do token, achando que o Ethereum vai chegar a zero. Eu já vi muitos vídeos falando que a Ethereum vai morrer e a gente que conhece o mercado cripto sabe que isso não é verdade. A gente está apenas no começo. Obviamente, fazem poucos dias, né, que teve a atualização da Ethereum, acho que umas 2 semanas que o token atualizou, mas a Ethereum está funcionando normalmente, tá ligado? A gente não sabe o impacto que isso vai ter para o funcionamento do ativo no longo prazo, né? Mas até agora a gente não teve nenhum erro significativo na rede e isso é muito otimista para o mercado. Mas agora a gente vai entrar num ponto de uma análise técnica. Vamos olhar aqui para o gráfico e ver o que é que a gente pode fazer com isso para entender quais são os próximos alvos da Ethereum. Pronto, aqui ó, gráfico da Ethereum no semanal.
Uma coisa importante que eu queria falar primeiro é o seguinte, ó, a gente tá começando a retestar esse topinho aqui lá de 2017, tá ligado? O preço ele tá segurando nessa base, deixa eu só trocar a cor aqui para vocês poderem ver melhor, acho que assim dá para ver melhor. A gente tá testando essa base de preço que a gente teve lá no período de 2017. E certamente esse período de preço aqui pode ser uma região de resistência para mandar o preço do Ethereum lá para cima. Seria, entre aspas, uma região boa de compra. Mas como eu falei para vocês, tipo assim, o bear market, ele começou agora. Tá ligado? Muitas pessoas acham que, por mais que a gente teve algumas valorizações em alguns tokens, por exemplo, Terra Luna subindo 300% há semanas atrás, outros tokens recém-lançados subindo centenas e centenas de porcentagens aí, as pessoas acreditaram que seria o final do bear market. Mas eu não acredito nisso. E eu já falei pra vocês o porquê eu não acredito nisso. Inclusive, pra quem não acompanha as análises de mercado semanal, acompanha. E se tu não tiver pra achar, é só se inscrever aqui no canal, tá ligado? Se inscreve aqui no canal que tu vai ter acesso às análises de mercado semanal que eu faço todos os domingos. Mas o que eu tinha comentado com vocês foi o seguinte: justamente esse ponto, para a gente sair de um bear market, a gente precisa ter uma melhora no cenário internacional. E a gente não está vendo isso. Inclusive, na próxima análise do mercado semanal, que vai sair nesse próximo domingo, eu vou explicar o porquê a próxima semana vai ser um caos para o mercado. Então se inscreve para não perder. Ó, para a gente sair do bear market, a gente precisa ter essa melhora no mercado internacional. Tá ligado? A gente precisa ter uma diminuição da inflação nos Estados Unidos, a gente precisa ter uma pause na crise energética da Europa, a gente precisa ter uma pause lá na guerra de Rússia e Ucrânia, e a gente vê que esses conflitos eles estão se intensificando cada vez mais. Tanto a guerra na Ucrânia pela Rússia, e tanto a crise energética e os problemas inflacionários nos Estados Unidos. Então, certamente, a gente não está no fim do bear market. Então, eu não considero tipo, como um ponto tão interessante de compra a região que o Ethereum está agora. Obviamente, tipo assim, para longo prazo, é sempre bom estar comprando, tá ligado? Para longo prazo, é sempre bom estar comprando, mas não seria um ponto específico de compra, de ó, a partir de agora o token vai subir pra caramba e não sei o que. Eu não acredito nisso, tá? Mas seguindo aqui para análise, né? A gente está retestando essa região de resistência que a gente teve lá em 2017 no gráfico semanal. Se eu passar agora para diminuição aqui para o gráfico diário, ó, a gente está vendo essa formação de estrutura. E é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar aqui no canal, que a gente trabalha com análise de estrutura de mercado. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal ensinando como é que a gente faz para identificar essas estruturas. Mas basicamente, nesse período, a gente vê uma desvalorização enorme no ativo e a gente vê a formação de estrutura de baixo, né? Aqui a gente tem topos mais baixos do que os outros e a gente tem suportes mais baixos do que os outros, né? Formando assim a caracterização de uma estrutura de baixa, com movimentos de expansão, impulsão e expansão de mercado, formando esses topos aqui e fundos mais baixos sempre. E agora a gente está na região do Ethereum, nesse ponto aqui, que a gente está formando uma estrutura de topo nessa região. E qual a tendência das estruturas de mercado? E aqui ressaltando, estou trabalhando agora com análise técnica, tá? Quais são os pontos de estrutura de mercado aqui? A tendência é que assim como esse fundo foi rompido, assim como esse fundo aqui também foi rompido, esse fundo aqui também seja rompido. Porque a gente está de fato nessa estrutura de baixa, tá ligado? E aqui eu estou trabalhando no gráfico diário. Então a tendência é que de fato esse fundo seja rompido. E se a gente tiver um rompimento desse fundo, a gente vai ter um movimento de expansão grande, de desvalorização do Ethereum grande, né? Porque numa tendência de baixa, os movimentos de expansão de mercado são maiores do que a retração. A gente pode ver isso aqui. Olha o tamanho dessa impulsão. Queda, 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 queda. Retração. Tá ligado? Retração pelo menos 50% menor do que o movimento de expansão do mercado. Aqui de novo, expansão. Movimento aqui, ó, cerca de 2 vezes o tamanho da retração, e aqui de novo, ó, retração, um movimento muito menor em comparação à expansão. Então, certamente a gente poderia ver um movimento de impulsão rompendo essa estrutura aqui anterior, fazendo com que o Ethereum se desvalorizasse. E aqui, ó, aqui o preço, pode ver que aqui ia chegar a zero, né, se desvalorizasse dessa forma, mas eu não acredito que chegaria a esse nível, né, porque aqui eu estou trabalhando num gráfico muito alto, que é o gráfico de um dia. Mas passando aqui para o gráfico de 4 horas, a gente sempre faz essas diminuições de gráfico porque é a questão fractal, né, dos gráficos. A gente sempre tem gráficos dentro de time frames diferentes dentro do mercado, então a gente busca analisar todos eles para chegar a um denominador comum.
Num ponto que a Ethereum está agora, que é essa região aqui, olhando o gráfico de 4 horas, a gente está formando também as estruturas de baixa. Acho que você já consegue identificar isso. Aqui, ó, movimento de expansão, impulsão, aqui, retração, na verdade, né? A expansão, retração, fingiu que foi, pô, caiu de novo, quebrou a estrutura. E agora a gente tá vendo o movimento de acumulação no preço do Ethereum. Essa acumulação aqui, eu acredito que certamente vai mandar o preço para baixo, que nem tá mandando já nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, às 3 horas e 35 minutos da terça-feira, né? Então a gente pode perder justamente essa base de preço aqui para Ethereum, tá ligado? Perdendo essa base de preço agora dos 1.241 dólares, a gente pode buscar o outro fundo da Ethereum, que está entre 1.000 dólares e 800 dólares. E de fato, se isso acontecer, seria uma oportunidade única que a gente veria no mercado de compra de Ethereum, tá ligado? Isso aqui a gente não vai ver mais nunca nessa região de preço. E não falei, tipo, o ponto específico aqui, entre aspas, não estaria tão bom assim para abrir compras, mas pro longo prazo as compras elas sempre compensam, é verdade? Então se a gente for olhar para esse ponto aqui do ativo, imaginando que esse fundo aqui ele possa ser testado, a gente tem uma margem de compra boa para Ethereum entre 879 dólares e 1.000 dólares. Essas são as regiões que eu estou olhando para Ethereum que eu ficaria muito mais confortável em abrir compras, obviamente, para longo prazo. Por quê? Para longo prazo. Porque esse fundo que está aqui, ele pode ser perdido, como eu falei para vocês. E se esse fundo ele for perdido, a gente pode ver preços também inimagináveis aqui para Ethereum, e a gente pensou que nunca ia ver. Como, por exemplo, atingir essa região de topo lá nos 700 dólares, ou até essa região de topo aqui nos 450, ou até mais embaixo nos 315 dólares. Isso se o bear market continuar de fato, né? E eu acredito que vai continuar. Mas eu não sei se a gente chegaria no extremo. Eu acredito que a Ethereum ela pode ter uma correção no máximo aqui até os 500 dólares, tá? Uma correção até essa região aqui de 500 dólares, para depois começar o movimento de acumulação, quebrando estrutura, mandando o preço para cima, retração, impulsão e fazendo um movimento nesse sentido aqui, que seria a movimentação para iniciar uma reversão dessa tendência de baixa que a gente teve nos últimos anos. Então a gente formaria, por exemplo, uma base de preço entre 400 e 500 dólares para poder mandar o preço do Ethereum para cima. E formando as estruturas de mercado, assim como a gente vê nessa tendência aqui, né? Quando o mercado cai, a gente tem um período extenso de acumulação, depois a gente vê impulsões, retrações e impulsões, mandando o preço para cima. Isso aqui seria o início de um rally de alta no preço do Ethereum, tá ligado? Se a gente tivesse um movimento nesse sentido aqui, começaria esse rally, formando essas estruturas e rompendo esses topos anteriores, depois formando um movimento de retração, formando base de preço, mandando o preço para cima, isso numa tendência de alta bem saudável, né? O Ethereum não vai sair, por exemplo, de 1.277 dólares agora para 4.800. Não vai fazer um movimento tipo assim. Existe toda uma estrutura que ele tem que seguir para chegar até esses pontos. Mas enfim, é isso, que eu tô olhando para Ethereum. Eu queria dar um recado para vocês. Mano, se inscreve no canal, tá ligado? Se tu gostou desse vídeo, dessa análise, se inscreve no canal, porque eu trago vídeos assim todos os dias. Eu trago análise de mercado, notícias sobre o mercado cripto, trago também todas as questões fundamentalistas que estão acontecendo no mercado e que certamente vão impactar no teu operacional, tá ligado? Então se inscreve no canal. Eu queria saber também a tua opinião sobre o que está acontecendo. Será que a gente vai sair de fato do bear market agora ou será que o bear market vai se agravar ainda mais? Quero saber a tua opinião, velho. E lembrando novamente, eu tô com a meta de chegar a 1.000 inscritos. Então se esse vídeo chegou pra você, velho, não custa nada, tá ligado? Vai aqui embaixo e clica, se inscrever no canal, tá ligado? Vou ficar muito grato, tu vai estar contribuindo para que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. É só o começo. Falou!